Pronto? Não sei, mas vamos. Vamos que vamos. Sejam bem-vindos ao Dito Isso Podcast, um lugar onde lemos histórias do Reddit, um espaço livre de julgamento, que afinal, quem somos nós para julgar, não é mesmo? Dito isso, comigo hoje temos Luiz Felipe do Lipo Sem Foco. E aí? E temos Tis da X335. E temos Tis. E temos Tis da Agenda 335. E aí? Tudo bem, gente? Como Tudo vocês bem. estão? Cara, eu fui briefado antes, né? Assinei o acordo de NDA e eu fiquei sabendo que o bagulho agora vai ser meio sério. Antes de falar do tema, eu sei que isso você tá fazendo, mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês antes de falar do tema, que vai fazer sentido. Tá preparado? Não. Eu te cortei por causa disso. Vamos lá, time. Eu quero que vocês me falem o seu top 10 casais. Me falem uma posição e me falem um casal. Né? Tipo, uma posição do top 10. Tá. Tipo, casal que eu conheço, casal Pode ser famoso. casal famoso. Acho que o público acha mais fácil um casal famoso, casal da ficção. Pô, cara, tem a Wanda e o Visão, que é literalmente uma ruiva com um robô. Ótimo casal, forte. Justo. Eu achei que você ia falar Wanda e Cosmo, dos Padrinhos Wanda e Mágicos. Cosmo, que é Ok, uma melhor ruiva. casal. É uma ruiva com um verdinho. Você, Tis. Monica e Chandler de Friends. Ok, colocaria eles no top 200, talvez? Eu Talvez. gosto muito deles. Talvez. Mas, no top 10, nós temos, em sexto lugar, Jaime e Cersei Lannister. E esse é o tema de hoje. Fantástico. Pô, mano, mas você colocou eles em sexto. Ah. Eu acho que eles poderiam até estar um pouco mais pra cima, né? Não. Cara, não. O Jaime merece muito mais do que a Cersei, cara. O Jamie merece muito mais que a Cersei. Por vários motivos. Mas bom, o tema de hoje é Sweet Home Alabama. O tema de hoje é relacionamento com familiares, de algum jeito ou de outro. Ok, Porque vamos eu não lá. preciso perguntar pra vocês o que vocês acham Será? Mas assim, é um tema polêmico, de várias culturas, independente de cultura que a gente tá falando, é um tema muito difícil, mas acontece, está por aí. Mas eu acho que a gente precisa antes definir os limites do incesto, porque, por exemplo, Eu achei que ele tava sério. Delicado. É. Você tá falando sério? sim. Continue. Não, calma, eu só queria entender. Unicamente a finalidade é uma questão de estudo mesmo. A gente tá falando de incesto apenas família nuclear, irmão, irmã, pai, mãe. Não temos. Não, já adiantamos. Tio é incesto, prima é incesto. Sim, é E familiar, prima, é sangue. prima e tio, é muito distante é incesto ainda. É sangue, é incesto. Tem sangue. Se o sangue ele tá correndo, é incesto. Se o sangue ele tá tocando, é incesto também. Exato. Segurem a minha mão e vamos lá. Meu namorado tem um histórico sexual com minha mãe e meu pai. Postando sobre um perfil alternativo porque minha postagem atingiu o limite e preciso de conselhos. Situação nojenta, mas ambos meus pais me disseram que não é grande coisa, já que todos nós somos adultos. Meu namorado, que vamos chamar de Samuel, é um pouco mais velho que eu, 34, homem, contra eu, 23, mulher, no caso. Brother, já começa. Primeiro red flag aí. Vamos lá. Isso nunca foi um problema antes. Estamos namorando há mais de um ano, então as coisas estão bem sérias. No entanto, quando ele veio conhecer meus pais durante um jantar, o caos aconteceu. Eu pensei que estava indo bem no começo. Já tive namorados que ficaram tímidos com meus pais antes, por ser intimidador. Mas cerca de 1 hora após o jantar, minha mãe me puxou para o lado. Ela me explicou que ela e meu pai já conheciam meu namorado. Obviamente, eu fiquei confusa, já que eles haviam se apresentado como se fosse a primeira vez, não muito tempo antes. Minha mãe explicou que, há 10 anos, ela e meu pai participaram de uma homenagem com Samuel. Mas isso foi tudo no passado. Eu não queria ouvir mais, mas ela me contou que todos haviam transado algumas vezes. Em retrospectiva, eu não recebi bem essa informação e saí de casa deles a pé, correndo até ficar longe o suficiente para chamar um Uber. Estou em casa há algumas horas, Samuel me ligou literalmente centenas de vezes nas últimas horas tentando falar, mas eu não quero atender. Toda essa situação está me fazendo sentir enjoado. Ou seja, ela correu e deixou o Samuel na casa com os pais. Isso é um perigo. Surubão ali. Um remember pode ter acontecido. não, nesse ela momento. saiu correndo e eles olharam e, putz, é complicado, né? Complicado. Pra quem tá só em áudio, eu prendi o meu cabelo como se eu fosse amarrar, me preparando para pegar o Atendi uma sabonete. ligação dos meus... É difícil ser a única menina. Disse a mulher. Atendi uma ligação dos meus pais, que me disseram para me acalmar e lidar com essa situação como adulta. Eles disseram que já tinha acabado, ela Já podia tinha- voltar. Minha mãe me chamou de imatura por estar tão perturbada com a ideia dela e do meu pai terem feito sexo. E disse que se for fazer parte de um relacionamento adulto, preciso lidar com esse tipo de coisa da forma mais apropriada.
Não é Não sobre é isso. essa Você questão. tem que lidar como adultos, papai e mamãe vai transar com o seu namorado, sim. Não é essa a questão, mãe. Eu vejo um futuro com o Samuel. Eu não. Mas nunca imaginei que meus pais fariam parte dessa história. Eu realmente amo muito e sei que não é culpa dele, que ele tenha se envolvido com os meus pais há tanto tempo. Existe alguma chance do nosso relacionamento sobreviver a isso? Não. Não. Cara, não. Brother, não. Acabou. Tem mais? Acabou. Essa história só tem isso. Não Cara, tem Vamos começar com uma coisa. Peraí, isso não é incesto. Não é incesto, mas tem o... Mas é weird. Ok. Foi difícil achar história de incesto que não fossem apenas o Reddit sendo Reddit, só fantasia sexual. Então, Ok. pra minha Não, é que eu sanidade, tava eu parei. esperando o incesto. Então, tipo, beleza, é essa história. Não, Essa história. é assim, se a gente considerar que eles são um casal, apesar de não ser incesto, Sangue de sangue, sangue é um é. incesto emocional. emocional. No mínimo em sétimo ou em quinto, mas tá Não, mas é bizarro do mesmo jeito. Não, não, exato. Não é essa Mas questão. o que eu acho fantástico é que, eu acho que eu me sinto seguro em supor que se a menina tem 23, os pais, eles possuem, no mínimo, 20 anos a mais que ela, no mínimo. Deixa eu achar aqui, eu acho que eu consigo achar pra você as Você datas. tem a idade dos pais? Os pais, eles têm 49 e 47. Ok, segura, hold the thought. Eles têm 49 e 47. Eles fizeram uma três, uma suruba, o que quer que seja com o Samuel, Moleque. 10 anos atrás, ou seja, 39, 37 E o cara tem... e o Samuel tinha 24. Isso. Enquanto, assim, vamos reduzir todas as... eu acho que ajuda a pensar. Enquanto isso, a menina tinha 13. Então, enquanto eles transavam, ela estava assistindo Feiticeiros de Waverly ela estava Place. assistindo Feiticeiros de Waverly Place, como eu também assistia quando eu tinha 13, diga-se de passagem. Nunca vou superar o final. O final é muito bom. Falando sério, eu sinto que o Arthur acha que eu tô zoando. Não, Mas, eu lembro do final. Eu Sim. lembro do final. Os dois conseguem os poderes e a criança fica com a Fica com a lanchonete. lanchonete, é muito bom, cara. Perfeito. É muito bom. Win. Mas o lance é que os pais de 39, 37, beleza, gente, que legal que eles têm esse tipo de relacionamento e pra eles funciona, ótimo. Bicho, eles literalmente transaram com uma pessoa 15 anos mais nova que eles. Eu já acho isso muito estranho. Cara, assim, eu vou ser bem sincero. Transar com uma pessoa... É que 24, 37... Faz diferença. Cara, Eu sinto que faz diferença num relacionamento. No caso deles, que é só um one night stand, Ok. eu acho que é ok. Ok. Ainda acho meio esquisito. Não, eu ainda acho esquisito. É esquisito. Mas, assim, tipo... No grande esquema no das grande esquema coisas... ok, show de bola, eles tiveram isso. E assim, era o combinado deles. Eles transavam os três e tá tudo certo, eu fui mais de uma vez. Show de bola. Show de bola. Não, beleza. Até aí tudo bem. Disse o frango na porta do forno. Exatamente. Dito isso, eu acho que justamente essa coisa que você falou, a questão da idade, ela vira um problema quando a gente fala de relacionamento. O 34, 23 me pega pra Cristo. Pega. 34, 23 me pega pra Cristo, porque eu quero que vocês imaginem que a diferença de idade deles é assim, quando ele tinha 11 anos, ela tinha acabado de nascer. Então vamos só adicionar um pouquinho de spice. Quando ele tinha 15, ela tinha 4. A gente pode imaginar... Por que 15 anos? Porque 15 anos já tá na idade de beijar na boca e fazer coisas. Com 15 anos, ele olhou... Gente, figurativo, isso não aconteceu de fato, tal. Interpretação, público. Quando ele tinha 15 anos, ele olhou pra uma criança de 4 e falou: meu Deus, eu... Isso eu tô bipando independente de qualquer coisa. Ah, tá, que bom que você tá bipando. Eu achei que você falou, você vai ser o amor da minha vida. Mas não, mano. Mas eu entendo essa lógica. Mas eu acho que a diferença de idade em si não é absurdo. A diferença de idade nessa idade é, tipo, mas imagina que é uma pessoa de 50 e uma pessoa de 60 e poucos. Uma de 50 e uma de 60, beleza. Uma de 34 como de 23. Exato. Então é isso que eu tô falando. A diferença em si não é o que pega. O que pega é o momento de vida, Eu acho que a sabe? gente conversou sobre isso no vídeo Já, passado, já, no sentido já. de, tipo, quando você é criança, cada ano que passa é uma mudança muito grande. E eu acho, realmente, ela nos 24, ela tá no começo da vida adulta. Ele com 34, já é um adulto. É uma mudança de um momento de vida muito diferente. Pode funcionar? Pode. Eu sempre acho esquisito. Eu sempre acho estranho. That's not the point. Ok, ele transou com os pais assim, dela, cara, tipo... Só queria dizer, eu sou uma pessoa que eu julgo muitas coisas. Ok. Mas em coisas de relacionamento, eu sou muito tranquilo. Eu sou muito de boa. Só que diferença significativa de idade me pega muito, não sei explicar, apenas sentir. A gente pode dizer uma coisa sobre esse cara.
Ele tem um gosto. Cara, Consistente. ele é consistente, cara. Será que o cara sabia? Então, não falou... Cara, não disse nada sobre se Tipo, ele será sabia que ou ele não. sabia quem eram os pais? Será que ele sabia quem era a filha? Se era a filha daquele casal? Imagina o cara é obcecado pelo casal e foi atrás da filha depois. Cara, você já tá fanficando demais. Fanfiquei. Só que tá interessante, essa é. fanfic tá ficando boa, sabe? Cara, mas eu acho louco. Porque, honestamente, é muito... Desculpa, eu amo Reddit. Um dos comentários foi: todo mundo nesse quarto já esteve dentro da mãe dela. Então, você... Mano, Reddit. Cara, esse comentário tem uma chance muito grande de estar certo, mas a chance do Samuel ter o sogro, É grande. ela Existe. existe. Ela Um dos existe. dois... Ela existe. Um dos dois, com certeza, rolou. Mas e aí, vocês ficariam no relacionamento? Não, gente, não. Não, passa bem, passa bem. Cara, foi bom que a gente teve. Imagina você tá... Porque assim, ela tá considerando, ela disse que vê um futuro Ela com vê. ele. Mas Ela é imagina louca. você tá lá na ceia de Natal pensando o que Passa será o que ele- peru e aí você não? Não passa o peru, Samuel. Cara, literalmente um dia que... Gente, vocês entendem que um dia que eles estiverem... O dia que esse pai de 49 anos, que... 49 ele não é velho, mas vamos supor que esse relacionamento ele dura. Cara, daqui 10 anos, lá com 60, eu aposto que num rolê que eles estivessem muito bêbado, esse pai ia fazer um comentário tipo, ô filha, mas o peru do Samuel... A hora que esse pai meter essa pra essa filha, acabou, Vai cara. acontecer, vai acontecer. E assim, na moral, eu vou ser muito sincero, se eu fosse esse pai, eu não sei se eu ia me controlar. Eu ia ter que fazer esse comentário com a minha filha. Eu ia saber que ela ia ficar desconfortável, eu sei que ela ia ficar desconfortável, mas eu ia conseguir conviver sabendo que eu conheço o pau, que a minha filha Não. está... E eu não vou O fazer... Lipe leva, vai ter Cara, nossa, você vai ter que limpar tanto esse episódio, meu E irmão. eu não iria fazer nenhum comentário a respeito. Inviável. Inviável. Fala aí, Samuel, quem melhora a sua coisa. Ai, mano. Eu odeio essa história. Não, E é e por por que isso. que o Samuel ficou? Por que o Samuel quer continuar? Não, Por que o gente, Samuel não entrou, abriu a porta, olhou pros dois e falou não? Exato. E foi embora. Honestamente, sobre os pais, eu acho que tem uma coisa. Os pais, eles são um casal que eles curtem explorar a sexualidade um do outro A3, e tá tudo certo, A3 velho. não é o problema. Não é o problema. É por isso que eu acho que a pessoa nessa história que eu não acho uma boa pessoa é o Samuel. É que a gente não teve. Tipo, o Samuel literalmente ele não fez nada, ele ficou em silêncio. Não, é isso ele não fez nada, mas eu acho que na hora que ele entrou na casa, viu os e pais... fingiu demência. Eu acho, exato, a partir do momento que a reação dele não foi ir embora, sabe, abrir e falar, eu entendo, Entendi, ok, vamos entendi. lá, ele não fazer isso porque ia ser desconfortável pra ela, beleza, mas a partir do momento que ele só não terminou com ela, porque ele falou, sabe, tipo, irmã, querida, é inviável o nosso namoro, velho. Cara, infelizmente fala assim, cara, eu te amo, mas assim, Não as minhas dá. ações de 10 anos atrás acabaram de chegar. E assim, infelizmente, acabou. Eu já estive com a minha cara no buraco na qual você saiu. Eu odeio com o gráfico que você tá sendo. Mas perfeito. Mas é isso. E ele, tipo assim, eu acho que a mãe, ela começou bem falando, puxando a filha de lado e falando, filha, é o seguinte, isso aqui aconteceu. O dela falando, Amigo, é óbvio. seja madura e aceite essa situação. Não, gente, não tem que aceitar. Simplesmente assim, existem 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Se eles moram numa cidade, tipo, independente da cidade que eles moram, a não ser que esse casal transou com todo mundo dessa cidade, E eu ela acho- consegue um namorado. Ela consegue um namorado que não, teve esse sim, problema. mas ela não tem por que ficar com raiva dos pais. Não, mas Médio, não. médio. A mãe literalmente falou que ela tava sendo criança. não, né? Não, mas Por não antes aceitar. disso, quando ela pegou e saiu de casa, tipo, ok, ela pode só querer que se afastar da situação, mas ela não precisa ficar com raiva dos pais, Não, porque os pera, pais não não, sabiam. não. Eu tô tentando me colocar no lugar dessa menina. Eu acho que a confusão que acontece na tua cabeça numa situação dessa, eu acho que você não escolhe com quem você vai ficar mal. Eu acho que num primeiro momento, como reação, Você fica com seus pais. eu ia ficar puto com todo mundo essa história. Justo.
Eu acho que eu ia olhar pra todo mundo e eu ia achar todo mundo sujo. É justo. E é uma reação natural de, tipo, simplesmente, tipo, ódio, nojo, é isso. Mas assim, o meu ponto é, não tá, a reação inicial tá tudo certo, mas eu acho que, tipo, o único pra mim, o maior erro foi a mãe ter falado, tipo, seja madura sobre isso. Esse pra mim é o maior E eu erro. acho louco porque ela falou, mas você deveria entender que os seus pais transam. Sim, querida, mas o ponto não é esse, velho. O ponto é que você transou com meu namorado. Cara, mas é isso. Eu acho que o ponto é de, tipo, não tem futuro. Lamento. Não, inviável. Lamento. Inviável. Cara, assim, se vocês são seres iluminados que liberaram o 18º chakra e conseguem conviver com essa situação, parabéns pra vocês. Eu não conseguiria. Simplesmente eu ia falar, não, obrigado, eu vou esperar uns 3 anos depois que você já foi embora da minha vida pra fazer piada com os meus pais. E é isso. Mas agora, acabou, let's cut our losses, vamos terminar amigável, tá tudo bem, adeus. A gente tá falando sobre isso há, sei lá, 15, 20 minutos. A quantidade de piadas que eu disse é exponencialmente menor a quantidade de piadas que eu pensei. Imagina viver essa vida. Cara, Imagina ser essa pessoa. Eu não ia me controlar. Não, eu entendo você, porque eu, quando eu fico nervoso, faço mais piadas. Então, eu nesse jantar, eu seria insuportável. Eu faço piada como modo de defesa. Exato. Não, eu estaria com um escudo de piadas, fazendo todo tipo de piada possível. Sabe, acho que a hora que a menina tivesse super mal, eu só ia colocar a mão no ombro dela e falar, eu estive lá. Eu achei que você ia fazer som tipo, quais. Cara, triste. Próxima história? Próxima história. Só, assim, você disse que a próxima história é pior, né? É pior porque só no sentido de que aí aí a gente vai no sexto mês. Eu acidentalmente transei com a minha prima no casamento do meu tio. Não, para. Acidental. Tropecei e caí na pica. Cara, seres humanos não são animais. É impossível você transar com alguém por acidente. Vamos ler com calma. Vamos lá, então. Eu acidentalmente transei com a minha prima no casamento do meu tio. Foi um desastre por acidentalmente transar com a minha prima em um casamento de família. Então, eu postei isso originalmente no r/confession, que é um subreddit de confessionário, há alguns dias, e pensei que talvez aqui também gostassem da história. Aviso, esse erro não aconteceu hoje, mas há cerca de 2 anos atrás. Ah, não, aí beleza. Caducou, tá suave. Como uma introdução, essa é a minha primeira postagem no Reddit, eu estou no celular, então peço desculpa pela formatação e blá blá blá. Isso aconteceu há cerca de 18 meses, ou algo entre 18 e 20 meses. Até hoje, eu ainda recebo piadas sobre isso, tanto de familiares quanto de amigos. Então, o cenário, casamento do meu tio. É outono e meu tio do lado da minha mãe, de uma família excepcionalmente grande. Isso é relevante. Está se casando pela 2ª vez. Agora, minha família é muito grande. Minha mãe tem 3 irmãos e 5 irmãs, todos com os filhos próprios e alguns até com netos. O casamento não era exatamente grande, era basicamente apenas familiares e amigos próximos. No total, não havia mais de 50 ou 60 pessoas lá, e cerca de 60%, uma estimativa aproximada, ou mais eram parentes por sangue. Eles fazem a maior parte, e muitos são parentes que eu só conheci de vista ou, em alguns casos, nunca tinha visto antes. Bem, dá pra ver onde isso vai dar. Para referência, eu tinha cerca de 17 anos na época, e a maioridade do meu país, Reino Unido, é aos 16. A garota que chamamos de Isa tinha 22 ou 23 anos. Transar com uma pessoa de 16 anos com 23 é... Zoado, mas bom. Zoado. Todo dia isso, Arthur. Eu não aguento mais. Todo vídeo é o mesmo argumento. Né? Nossa. Vamos lá. Um nojo. Bem, na recepção, eu estava me divertindo com a minha irmã, pais e primos. Dançando e bebendo bastante, etc. Apenas curtindo como era raro para nós termos encontros familiares grandes por motivos óbvios. Uma garota que eu não reconhecia começou a dançar comigo na pista de dança. Ela claramente era mais velha que eu, mas eu pensei que talvez tivéssemos 19 ou 20 anos. De qualquer forma, começamos a dançar, nos tocando, etc. Ela fez um pouco de twerking em mim, eu fiz um pouco de grind, agora a gente passando pro português. Ela deu uma rebolada em mim e eu dei uma roçada nela. E presumi que ninguém tivesse percebido devido à bebedeira acumulada e à multidão ao nosso redor. Uma coisa levou a outra, começamos a nos beijar, e ela me perguntou se eu queria ir para cima, o que eu entendi corretamente como o quarto dela no hotel. O casamento era num hotel. Eu, claro, sendo um garoto adolescente com hormônios à flor da pele, ainda sou, aceitei na hora e disse que sim. Devo dizer que não era minha primeira vez nem nada, e já carregava camisinhas na carteira quando saía e sabia que ia beber. Então... Calma, peraí, um segundo. Parabéns.
Não, real, parabéns aí por se cuidar. Cara, quem nunca teve... Quem nunca, mas eu lembro de ter camisinha na carteira. Ela ficava tanto tempo na minha carteira que eu simplesmente tinha que jogar fora porque ela já tava ruim. Porque camisinha na carteira estraga mais rápido. Sim. Então começamos a sair discretamente, ou pelo menos eu achava que estávamos. Ambos bêbados, obviamente, mas não a ponto de não termos controle sobre os nossos atos, ou de estarmos tropeçando e desmanhando. Chegamos ao quarto dela, trocamos algumas palavras animadas e as roupas foram caindo. Tudo estava indo bem. Agora, eu devo dizer que durante todo esse tempo eu estava assumindo que essa garota era uma parente ou talvez amiga da noiva. Ah, garota, eu ia levar um grande susto. Porque, como se descobriu, ela pensava a mesma coisa sobre mim. Enquanto estávamos nos limpando, por assim dizer, começamos a trocar um lero. Que antes tinha sido apenas sobre sexo, ela acabou perguntando como eu conhecia a noiva. Vamos chamá-la de Emma. Ema, cada um. Eu parei estarrecido. A realização começou a tomar forma. E ó, o horror. Eu tentei dar uma risada, na esperança, em vão, de que ela estava brincando, e disse que sou filho de... Insira o nome da minha mãe. O choque foi palpável no rosto de quem eu então percebi que era minha prima. Enquanto ela colocava o sutiã de volta, ela meio que surta e diz que é a família afastada de um dos meus tios, que teve uma vida problemática, com quem ela havia se reconectado recentemente. Eu não sabia disso. Nós dois basicamente soltamos um merda. E a partir daí, nos vestimos rapidamente e decidimos nunca contar isso para ninguém e rezar para Deus que ninguém tivesse percebido. Decidimos que seria melhor ela sair primeiro e eu seguiria cerca de 5 a 10 minutos depois. Bem, eu fiz isso. Ela saiu primeiro e eu fiquei meio parado no corredor do meu celular, pirando por um tempo até decidir que já passou o tempo suficiente para apagar qualquer suspeita. Bem, a primeira coisa que vi quando desci foi a expressão de pura decepção no rosto da minha mãe, o sorriso idiota do meu pai e a expressão de nojo no rosto da metade dos meus primos. Mano, o casamento tá em silêncio, sabe? Não tá mais esperando eles nada. descerem. A minha irmã me olhando com repulsa, como se estivesse vendo uma lesma do mar particularmente nojenta. Um dos meus primos, com quem eu sou próximo, me deu um tapa nas costas, balançando a cabeça e rindo muito. Eu sabia que estava derrotado e silenciosamente me sentei esperando pela bronca que receberia da minha família mais tarde. Minha avó de 90 anos estava lá, pelo amor de Deus, e a fofoca não foi silenciosa. Eu não vi a Isa nem seu pai no restante da recepção, e depois soube que ela contou para ele e ele a levou para casa, não para o hotel em que ele havia reservado. Então, sim, eu acidentalmente participei, com proteção, graças a Deus, de incesto. Isso é mencionado em toda reunião de família, e quero dizer todas as reuniões de famílias. Meu Deus. Alguns dos meus primos começaram a tocar Sweet Home Alabama e perguntar quando seria o próximo encontro toda vez que entro na sala. Depois de sobra, explicar para os meus pais que foi um acidente e que eu realmente acreditava que ela não era parente, como eles deveriam ter questionado isso. Eles ficaram mais ou menos ok, mas ainda um pouco desapontados e irritados. Meu pai me perguntou como eu não percebi que Isa aparentemente estava literalmente na fileira atrás de nós. E eu não soube o que responder. Tenho que melhorar minhas habilidades de observação, eu acho. Não só minha família ainda me zoa, mas meus amigos descobriram pela minha irmã em poucos dias. E desde então fui incansavelmente zoado por eles em quase todas as reuniões sociais. Dá pra imaginar quantas piadas de primo, incesto, Alabama eu uso todo dia. E ainda tenho vergonha até hoje. Ainda mais porque ela é uma mulher objetivamente atraente. Não sei o que você tá vendo. Como se pode imaginar, as poucas interações que tivemos desde então têm sido extremamente tensas e constrangedoras. Não ajudados pelos meus primos idiotas. Há outro grande casamento de família chegando neste verão, e desde o anúncio, o incidente, como passou a ser chamado, tem sido tudo o que se discute perto de mim. Enfim, espero que todos tenham gostado dessa montanha-russa. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. E mais uma vez peço desculpas pela formatação, já que estou perdendo minha virgindade no Reddit com essa história, que fui incentivada anonimamente a postar pelos meus amigos para fazer vocês irem tanto quanto eles. Podia ser pior? Você podia estar perdendo a virgindade com a sua prima. Cara, eu saio dessa história tão em paz. Porque foi mó sem querer mesmo. Foi muito sem querer A gente mesmo. levou um tapa na cara que a gente tava falando que não acontece sem querer. Tipo... Eu só quero dizer uma coisa. Filha da todo mundo do resto desse casamento que viu os dois se pegando. Exato, e ninguém falou nada. Que viu Ninguém os falou, dois se "Peraí, roçando para de se e eles roçar falando, aí." let them cook. Não, Espera. Ih, já foi. Tipo, aí a mãe É verdade. de cara feia a hora que desce. Porque assim, eles começaram a se beijar na pista de dança. Tinha uma quantidade absurda. E aí assim, pensando na mãe, pensando no pai dele, pessoas mais próximas dele, pelo menos, e até dela também, as pessoas mais próximas deveriam somar 1 com 2. Eles não se conhecem, né? Eles não. É a primeira vez que eles estão se vendo na vida. Eles são dois jovens atraentes num casamento, bêbados, eles vão se pegar. Qual é o problema disso? O que custava alguém puxar um dos dois e falar, vocês são irmão de sangue. Irmão, desculpa, perdão. Vocês são primo de sangue, velho.
faz isso não. Eles iam ter parado. Eles literalmente não sabiam, cara. Pede pro DJ parar a música, gente, pelo amor de Deus. Avisa aí no microfone. Avisa, toca o Sweet Home Alabama. Gente, faz alguma coisa, cara, coitados. Mas de fato, assim, eles são vítimas. Os dois Eles são muito vítimas. E eu achei muito paia o lance de reunião de família. O pessoal ficar trazendo isso à tona. Ah, mas é família, né, filho? Não, mas é. Você acha que a sua família não ia fazer um negócio desse? Ah, cara. Então, mas é que eu acho que a família deveria 100%, sabe? Depois que foi esclarecido, bicho, a gente não se conhecia. Ah, mas é sua prima de não ser... Não conheço, sabe? Eu acho que a família deveria, depois de entender, depois de saber a verdade, deixa morrer. Pelo amor de Deus, já vai ser constrangimento bastante pros dois pro resto da vida, velho. Cara, mas sei lá, voltando pro assunto do casamento, só no sentido de... O meu casamento, ele foi um pouquinho maior, teve bastante gente. Mas, durante o meu casamento, eu sendo noivo, eu sabia todas as pessoas que estavam se pegando nesse casamento. A fofoca Mas é que vinha... você tinha muito também um rápido. informante. Eu tinha informantes, mas a fofoca vinha muito rápido. Então, assim... Cara, a fofoca... E é interessante isso que você tá falando, porque você era noivo. Tipo, Exato. você é a pessoa mais requisitada no casamento. Ou seja, para que uma informação chegue em você, provavelmente essa informação Já passou por umas 2, 3 mãos. né? Passou por muita gente no salão, tá E ligado? aí, se literalmente era 60% das pessoas no casamento faziam parte do mesmo time, ninguém viu! Ninguém olhou! O problema foram as outras pessoas. Caraca, ajuda. Sabe, todo mundo só deixou acontecer e ficou esperando eles descerem a escada fazendo carão. Pra fazer um parabéns, amigos. Não, porra. Não, foi escroto demais. Caraca, velho. Terrível, mano. Mas a questão é, agora, todo mundo tá de acordo que primo é incesto. Não, sim. Sim. Não, acabou. Sim. Tem gente que fala que não. Ah, não, tem muita gente que treina com prima. Ai, que horror. Existe, mas é incesto, gente. Não tem muito o que dizer. Total. Acontece. Cara, Mas eu não tinha levado em consideração a variável primos que não se conhecem. Então, eu tô impressionado com essa história, cara. Caraca, eu não achei agora procurando. Mas tem muita história de gente que é irmão, que é filho de doação de esperma. Filho de proveta, não sei como é que é o nome disso, agora esqueci. E acaba... E acabam se conhecendo, e eu vou procurar essa verdade de contar essa história depois, mas conhecem, eu acho que ficam noivos, e aí eles fazem testes de sangue e descobrem que eles são irmãos. Literalmente tem o mesmo pai. Pânico. Acontece, tipo, literalmente Mas peraí, acontece. vamos abrir uma tangente aqui nessa conversa. Imagina esse caso. Você está literalmente para se casar com a sua irmã, porém, um de vocês foi de esperma doado. Então, Irmão, ainda é que ainda existe problema genético. Tipo, ainda existe a questão genética. Se vocês dois decidirem que vocês não vão ter filho, tipo, a gente não quer ter filho, nunca foi nosso plano e a gente descobriu que a gente é irmão. Irmão, bate no seu pai, de ambos, eu mesmo. Bate no papai Bate aí. no pai e a vida segue. realmente. E a vida segue. Tipo, Eu acho que só se for ter filho. É. Não, eu tô falando isso porque eu consigo entender. Mas o ponto é, você vai conseguir seguir também? Então. Não, é isso que eu tô pensando, é isso que eu tô colocando aqui pra jogo. Porque eu realmente eu acho que é diferente no porque a gente tá falando nesse caso. Simplesmente de uma questão genética, simplesmente da parte biológica da coisa, só que a gente não tá falando da parte social. Família é muito mais, de maneira objetiva, família é a parte biológica. É legal, parabéns, seus chatos. Mas família é muito sobre o social. Também. Pensa que, por exemplo, uma pessoa que é adotada, é muito comum uma pessoa que é adotada ser tipo, cara, minha mãe é quem me criou. Tipo, Exato. a minha mãe que me fez, ela não me importa, ela não tem relevância na minha vida. E aí também entra naqueles casos, e isso tô vendo uma novela que é assim, que a menina é adotada com tipo 9 anos, aí tem um outro irmãozinho lá já com 9 anos, e eles começam a depois, viram adultos e estão namorando. Aí eu tipo, acho paia, porque eles são irmãos. Eles são irmãos. Eles são Exato, irmãos eu sociais. acho. Exato. E tá ali tão de uma forma natural que eu fiquei olhando e falei, gente, não, peraí. Tá errado. Nesse sentido, eu acho que a questão social é mais forte do que a biológica. Não, mas sei lá, eu super entendo os dois casos, sabe? Se, cara, tipo, não dá pra continuar por conta disso, é extremamente entendível. Ao mesmo tempo que as pessoas quiserem meter o e dar um jeito... eu não estarei julgando. Você estará julgando? Coloca aí nos comentários. Isso é meu trabalho, oxe. Pronto, entendi. Oxe. Pera, E você? Você é o dono? Beija primo? Comenta aqui nos comentários. Muito bem, gente. Obrigado. Tchau.